Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana juntos aí, espero que vocês tenham passado bem da semana passada para essa. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto de suma importância, é a emergência mais grave dentro dos atendimentos, tanto pré-hospitalar como intra-hospitalar, ou seja, é o fundo do túnel. E você já deve estar imaginando qual é essa situação, ora visto que já abordamos ela algumas outras vezes, né? O que nós vamos falar hoje é da nossa famosa PCR, parada cardiorrespiratória. Mas o que a gente quer fazer hoje é um paralelo entre a parada cardiorrespiratória clínica, que é o que nós mais falamos, e as situações que mais vivenciamos, mas sem esquecer da PCR traumática. E aí, qual é o manejo? O que eu faço com uma? O que eu faço com a outra? O que tem de particularidade uma? O que tem de particularidade outra? Qual é o atendimento? É o mesmo? Como é que eu tenho que fazer? Não, lembro que o professor ensinou que é tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Bom, agora só vamos pensar um pouquinho, tá? Lembrando que somos seres pensantes, né? Bom, parada cardiorrespiratória, vamos começar pelo básico aí, né? Pelo nosso mais conhecido, pela parada clínica, né? Lembrando que existem quatro formas, quatro ritmos de parada cardiorrespiratória. E vamos só para nós ilustrarmos aqui e definirmos. O que seria uma parada cardiorrespiratória? Bom, seria a cessação do funcionamento cardíaco de forma normal, de maneira que não está existindo um débito cardíaco que está sendo suficiente para perfundir meus órgãos e principalmente os nossos órgãos nobres, né? O coração parou por algum motivo X, não teve mais débito cardíaco, dessa forma o sangue não está sendo distribuído pelo nosso organismo e as nossas células estão sofrendo por falta de oxigênio e glicose, tá? E o que mais vai sofrer, é claro, cérebro, pulmão, coração. E posteriormente rim, fígado e os demais órgãos. Bom, isso é a definição do PCR e os quatro ritmos de parada que nós temos é FV, fibrilação ventricular, TV, taquicardia ventricular, mas lembrando que essa TV é TVSP, sem pulso, tá? Que o cara pode estar numa taquicardia ventricular, taque ventricular, mas ainda existir pulso para esse paciente. Esse paciente possivelmente pode estar acordado, consciente, pode estar passando mal, mas ainda estar consciente, acordado, tá? Diferente do TVSP, que é um ataque ventricular sem pulso, né? Que é um ritmo de parada. Lembrando que para definir que o cara está em parada ou não, tem que estar inconsciente, sem pulso e sem respiração. Né? Então, por isso que é a TVSP. Né? Ah, mas eu ouvi falar que o cara estava em TV e fizeram cardioversão nele lá e ele voltou. Bom, então ele estava com pulso ainda. Tá? Cardioversão é uma outra modalidade de emergência. Né? É o mesmo aparelho que nós temos dentro do hospital, em algumas unidades de suporte avançado, que é o cardiodesfibrilador. Né? Ele pode fazer tanto desfibrilação como cardioversão. Né? No nosso caso, o que nós podemos ter muitas das vezes no pré-hospitalar, dependendo do local, nós temos o uso do DEA, e o DEA só vai fazer a desfibrilação, não faz a cardioversão. Tá? Bom, então nós temos a fibrilação ventricular, temos a ataque ventricular sem pulso, temos a assistolia e temos a ESP, atividade elétrica sem pulso. Tá? Nas paradas clínicas, né, nas PCRs clínica, elas 70 ou 80% das vezes ela é por FV ou por TV, tá?
E são justamente esses dois ritmos, né, dentro dessa porcentagem, o FV, né, que é a fibrilação ventricular, ele é a maior porcentagem ainda, né? E são os dois ritmos que são chocáveis, né, que indica-se a aplicação da desfibrilação, do uso do DEA. Por isso que é muito importante no atendimento pré-hospitalar a gente ter o DEA junto com a gente, para a gente poder, porque se esse paciente ele parou por FV ou TV e eu tenho DEA, vou fazer a desfibrilação, o prognóstico, a chance de reverter essa parada é muito maior quando eu tenho o uso do DEA. Se eu não tiver o DEA, essa chance vai ser muito baixa, beleza? E agora, em AESP, em assistolia, esse paciente, o clínico, ele para muito pouco por causa disso. O que acontece muitas das vezes? Às vezes ele também faz FV, que é uma fibrilação ventricular, que não é corrigida e ele acaba entrando numa assistolia, né? Isso ocorre também, tá? Mas geralmente a causa da parada foi a FV. Agora, o cara que é do trauma, tá? Ele já é diferente, né? O cara que ele tem uma PCR pós-traumática, geralmente o ritmo de parada dele é a sistolia ou a ESP, que são ritmos não chocáveis. Tá? Então você está dizendo que nunca eu vou usar o DEA, que não vai precisar do DEA? Não, não estou dizendo isso. Tá? Estou dizendo que por probabilidade, a maioria das vezes, você não vai ter utilização a desfibrilação. Porque ele não parou em ritmo chocável. Tá? Ele não parou por causa de uma fibrilação ventricular. O coração parou possivelmente por causa de um trauma. Tá? Que pode ser um trauma direto no tórax aí, um volante de um carro, um guidão de uma moto, ou mesmo uma agressão física, né? E o cara acaba, nesse trauma, tendo uma parada cardíaca, né? E o que acontece? Às vezes o trauma pode ele levar no trauma, às vezes não ser um trauma direto no coração, pode ser um trauma aí no membro aí, mas se ele teve um grande sangramento, ele vai parar por hipovolemia e posteriormente por hipóxia, né? Então ele não parou por um problema no coração, ele parou por causa de um trauma. O coração parou por causa de um trauma adjacente. Às vezes é um trauma, tem uma amputação de mão, sangrei. Perdi tanto sangue que eu não tinha mais sangue para chegar no coração para bombear para o organismo. Então, meu coração parou porque não tinha mais sangue. Entendeu? Então, quando eu atendo o cara lá que é o paciente do clínico, né? Então, eu sei que eu vou lá para o protocolo 30 por 2, DEA, oxigênio, vou colocar a máscara, o ambu com oxigênio, 30 por 2 e isso. Até o SAMU chegar, tal, eu colocar esse cara e pum, pro hospital, beleza? Agora o cara que é pós-traumático, esse cara é mais, além dele ter o trauma, como uma situação aí de risco grande, ele tem mais a PCR, que é a pior emergência clínica traumática, no caso que eu tenho, né? Então, para esse cara, muitas das vezes eu tenho que avaliar, né? Mesmo como suporte básico, eu vou ficar esperando o SAMU chegar, ou eu tenho condição de colocar esse paciente já e transportar ele, vou massageando no caminho. Por quê? Às vezes não adianta eu massagear ele. Um exemplo que eu acabei de citar, esse paciente ele teve uma parada por causa que ele teve uma hipovolemia, por choque hipovolêmico, ele perdeu muito sangue. Adianta eu ficar massageando ele se ele não tem mais sangue para retornar no organismo, né? Então esse cara vai a avaliação da equipe, ela tem que estar muito bem treinada para isso. A PCR do trauma, que não é muito abordada, na verdade ela é muito mais preocupante do que a PCR clínica, né? Que a PCR clínica, você sabe que o fator, maioria das vezes, é cardíaco, só, isolado, né? Se eu tiver UDEA, melhor ainda. Agora, traumática, não. Às vezes o cara pode ter feito um pneumotórax hipertensivo, vai precisar drenar, pode ter feito um tamponamento cardíaco, vai precisar de alguma forma aí também botar um dreno aí no pericárdio, arrancar aquele sangue. Mas pode ser também um commodus cardio, trauma direto aí no coração, de forma que
esse coração parou aí por causa do trauma, tá? Então, ele é muito mais preocupante. Às vezes, o que esse paciente precisa é de um atendimento adjacente além das massagens. Então, o cara a PCR traumática, às vezes não adianta ficar só massageando ele ali, esperando o SAMU chegar, o bombeiro chegar, porque ele vai precisar talvez de sangue, ele vai precisar de um procedimento cirúrgico, estancar aquele sangramento, ou fizer uma drenagem de tórax, uma drenagem de pericárdio. Então ele é um paciente mais complexo e a nossa visão ela tem que ser muito rápida nesse momento. Compensa eu segurar esse paciente na cena, esperando ele chegar, ou eu tenho que levar? Porque se for uma causa aí de uma hipovolemia, um sangramento externo, que você visualizou, viu o cara perdeu muito sangue, não adianta você ficar segurando ele ali, que vai chegar o suporte avançado de vida e não vai ter o que fazer para ele também. Então tem que, pum, levar esse cara já para o hospital, vai massageando no caminho, né? Fazer o melhor que nós podemos aí. Lembrando que o cara que faz uso do DEA lá, né, o cara que é do clínico, na hora que ele usou o desfibrilador é o seguinte, na FV, o coração dele está assim, ó, na fibrilação ventricular. A região, os ventrículos, que é a parte inferior aqui do coração, que é o que bombeia o esquerdo para o corpo todo e o direito para o pulmão, para fazer as trocas gasosas, né? Então, eles não estão bombeando, eles estão aqui meio que tremendo. Então, eles não mandam o sangue para o coração, para o corpo e nem para o pulmão, não tem troca gasosa, não tem nutrição para o corpo. Ele acaba parando mesmo, faz uma parada, o organismo para por hipóxia mesmo, porque não tem sangue rodando dentro do organismo. Só que quando eu venho com o choque, com a desfibrilação, é tipo, ei, acorda, o que está acontecendo? Então, o cara que está tremendo ali, um pouco ele dá é como se resetasse ele, daqui a pouco ele toma a ordem de novo e vem batendo. No TV, que é o ataque ventricular sem pulso, o que acontece? Taquicardia já quando o coração está mais acelerado, está batendo mais rápido, então, ataque cardíaco. E esse ataque ventricular, ela bate tão rápido, que não dá tempo desse coração encher de sangue, porque o sangue chega aqui no átrio, passa gravitacionalmente para os ventrículos bombeiam direito para o pulmão, esquerdo para todo o corpo. Mas ele bate tão rápido que não dá tempo de encher. Tem uma hora que ele começa a bater no vazio. Bater no vazio. Não, por que não tem pulso? Porque não, o coração está batendo, mas não está mandando sangue nenhum. E o que vai gerar o pulso para mim? É a onda do sangue batendo nas minhas artérias. Se eu não tenho sangue, eu não tenho pulso. Beleza? Então, lembrando que na situação clínica, o contexto, apesar de ser a pior emergência, fundo do poço, ela ainda mais tem-se um protocolo e um atendimento mais específico. Existe mais o que fazer. No traumático, você precisa muito avaliar a cena, a situação e pensar com muita rapidez e destreza para saber qual é a melhor situação que eu levo para esse paciente nesse momento, né? E já avisar minhas vias de articulação aí, ó, esse cara já tem que levar ele, não vai dar para esperar, porque esse cara parou, teve uma PCR aqui pós-traumática, mas ele parou por tal e tal causa. Aqui no pré-hospitalar nós não temos o que fazer para ele, temos que levar ele mais rápido para um centro de trauma, para dentro de um hospital, para lá poder tentar ajudar esse paciente de alguma forma, que muitas das vezes acaba não conseguindo, tá? Mas lembrando que o sucesso ele fica em torno de 30%. Tá? Apesar de você falar, nossa, 30% morreu 70%, mas são 30% de pessoas que já estavam mortas e com esforços aí desses heróis que estão no pré-hospitalar e no intra-hospitalar, é claro, também, sem tirar os méritos, essa pessoa conseguiu retornar à vida. Essas são as dicas dessa semana. Um abraço, tudo de bom para vocês.